Questões de história agora. 5 questões de história, Sírio-Libanês 2025. Vamos lá, 26. Analisa o mapa que mostra a diáspora grega a partir do século 7 a.C. Vamos lá. E aqui está demonstrando um pouco mais voltado para o mar Mediterrâneo, né? Aqui nessa parte de baixo, um pouco mais dessa transição mais ao centro e por aí vai. Vamos lá. Sobre essa diáspora. Resultou na contenção da expansão militar e cultural romana no Mediterrâneo Ocidental? Não foi tão relacionada à contenção da expansão. Foi, na verdade, uma expansão. Beleza? Na colonização do centro da África? Não tem nada a ver com a colonização do centro da África. Está muito longe do centro da África. Apesar de que tem relação com a helenização, que daqui a pouco a gente vai falar. Na ocupação militar em torno do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro? Não tem relação tanto com o Mar Negro. Tem parcialidade certa. D. No reforço da unidade nacional grega e na constituição de Assembleia de Cidadãos. Sim, reforçou a questão da unidade grega, a questão de deixar uma Grécia mais forte. Quando a gente está falando dessa diáspora, a gente está falando da segunda diáspora grega. Essa foi além da Península Balcânica, então ela foi um pouco mais além. Quais são os motivos dessa questão? A questão principalmente de ampliar o comércio com outras regiões tão gregas e não gregas, e também de tentar espalhar o excedente populacional. E isso também é muito importante. Quando a gente está tentando tirar o excedente demográfico, eles fizeram essa diáspora, consequentemente reforçou o poderio grego, tanto nessa parte, e com isso tem as consequências, Constituição, Assembleia de Cidadãos, beleza? Maravilha, isso aqui foi importante também. 27. Com a entrada dos missionários no continente africano no século XV e XVI, houve uma conversão ao cristianismo, especialmente no Reino do Congo, o que não significou mudanças radicais, mas uma tradição das cosmologias africanas naquelas introduzidas pelos missionários. Africanos centrais que chegavam via tráfico atlântico ao Brasil já pode ter passado por processo de conversão, especialmente aqueles vindos no Reino do Congo e de Nidongo. Isso incluiria percepções cruzadas sobre as formas de batismo e adoração de imagens de santos, por exemplo. Então ele estava falando que os escravos vindos principalmente do Reino do Congo, eles tentaram fazer a conversão deles ao cristianismo. Então essa introdução que chegou foi quando eles chegavam ao Brasil, alguns deles já passaram por processo de conversão. Então já tinha uma certa familiaridade e uma dualidade entre a questão da sua vivência religiosa com o cristianismo. O excerto sustenta que a conversão de africanos gerou formas de integração entre religiões africanas e princípios do cristianismo. Então, uma questão, na verdade, você não precisa saber nada de história, mas sim de interpretação de texto. É mais uma questão de português. 28. Até o século XVII, a palavra revolução carregava um predomínio astronômico, isto é, tratava-se de um movimento completo em torno do eixo, como uma revolução de um planeta. Beleza. No final do século XVII, a ideia de revolução passou a remeter também à noção de mudança brusca, ainda que no sentido anterior continuasse presente. Na Revolução Francesa, as duas ideias de revolução conviveram e mesclaram-se. No excerto, a afirmação de que a Revolução Francesa concilia duas ideias diferentes da Revolução justifica-se porque, gente, mais uma questão, não precisa saber absolutamente nada de história, e sim de interpretação. Ele falava, um teve mudança brusca e o outro teve a questão de manter aquilo que era do presente. E a alternativa A conciliou mudanças com algumas permanências históricas. Por mais que a Revolução Francesa, como bem mencionada, falava sobre a questão das mudanças da francesa, mas ainda ficaram reféns e vítimas da crise francesa na época, não teve ampliação dos direitos sociais e não conseguiu manter a nação longe do absolutismo. Então, a questão A completamente certa. 29, falando da Guerra de Canudos. As margens do rio Vaza Barris, no sertão baiano, isso aqui já fala que é Canudos. Forma-se desde cedo, em 1980, o Arraial de Canudos. Liderava-se Antônio Conselheiro, um beato devotado ao ascetismo e às boas obras, que percorria os sertões havia décadas, para promover a reconstrução de igrejas, capelas e cemitérios.
Perfeito produto de uma região historicamente associada, sucessivas secas e inclemência orçamentária do poder público, ou seja, sem atenção do poder público, um descaso decorrente de pobreza, Antônio Conselheiro logrou mobilizar um sequestro de sertanejos. Entre eles tinha ex-escravizados, que encontrou nas pregações de Beato um amparo social ausente nos cafezais paulistas, nos seringais amazônicos. Então, quando a gente está falando dessa questão de como foi formada essa questão de Canudos antes de entrar em guerra em si, mostra a alternativa B, a origem do movimento dos sertanejos, que combinava religiosidade popular e a carência dos recursos econômicos. Foi o que o Conselheiro fazia. A questão da religiosidade junto com a questão da carência de recursos socioeconômicos. Uma excelente questão a ser feita. Então, basicamente, as questões de história. Temos mais uma? Opa, questão aqui. A criação da Petrobras em 53, durante o governo presidencial de Vargas. Lembra que isso não era Vargas. Era Vargas aconteceu de 1930 até 1945. Depois ele saiu do poder, voltou em 53. Depois ele cometeu o suicídio com a cartinha dele, lembrando tudo de Vargas. E ele falava sobre o quê? Bandeira, nacionalismo. Ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista. Petrobras, petróleo, a famosa mão do petróleo dele. O ouro negro que dará independência do Brasil. Olha essa imagem, quantas informações ela carrega. No contexto que se insere o cartaz, valoriza o nacionalismo de Getúlio? Sim. Evidenciando a importância do autoritarismo político? Sei lá, hein? Vamos ver. Como base para o pleno desenvolvimento econômico do país? Sim. É a questão do desenvolvimento econômico, mas não necessariamente do autoritarismo. Ignora as campanhas ambientalistas existentes no país. Ao privilegiar o uso de combustíveis fósseis, as formas sustentáveis de produção de energia. A questão central não é da questão de campanhas ambientalistas, é a questão de mostrar o ouro negro, o petróleo, como o Brasil vai se valorizar, o nacionalismo, que agora é a primeira refinaria do Brasil. Reconhece o extrativismo mineral como base da economia brasileira, colocando em segundo plano a produção agrícola e industrial voltada à exportação. Não necessariamente, não quer saber do extrativismo mineral, é questão nacionalista, é questão de colocar o petróleo como nosso. Destaca o nacionalismo, perfeito, como elemento central do projeto político de Getúlio. Exatamente isso, associando esse projeto à perspectiva de autonomia econômica. O ouro negro dará a independência do Brasil, a autonomia econômica, alternativa D. Perfeitamente, e essas foram as questões de história.